Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma live JR. O nosso papo hoje é mais do que importante. Nós vamos conversar sobre educação. E para isso, nós convidamos o presidente do INEP, o doutor Alexandre Lopes. Boa tarde, presidente. Boa tarde. E também participam desse diálogo comigo os meus queridos colegas Celso Freitas. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Cris. Boa tarde, presidente. E a minha companheira aqui em São Paulo, Cleisla Garcia. Olá, Cleisla. Olá, Cris. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Celso. Presidente, nós sabemos que o senhor está com uma tarefa árdua, que é de fazer valer e funcionar o Enem no meio de uma pandemia. Mas mais árdua do que as nossas tarefas todas é a dos estudantes, que estão sem condições de assistir a aula por causa justamente do risco de contágio do coronavírus. Eu gostaria que o senhor nos desse um quadro, um cenário dessa situação, no que isso afetou o Enem e se a prorrogação do prazo, se o adiamento da data da prova vai ajudar os estudantes. Boa tarde, obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. A pandemia, ela afetou a todos. Desde que nós começamos o processo para a elaboração do Enem de 2020, houve uma preocupação com relação à data. Fizemos uma consulta aos jovens, conversamos com os secretários estaduais de educação, com os representantes das instituições de ensino superior, públicas e privadas, e decidimos, então, fazer a prova em janeiro. Isso é importante, dar um pouco mais de tempo para os jovens se prepararem e também dar um pouco mais de segurança por conta da queda do número de pessoas infectadas, né? A gente está passando já o pico da pandemia, e isso também ajuda porque é uma movimentação muito grande de pessoas no dia da aplicação do Enem. Lembrando que você que está acompanhando a nossa conversa pode participar e deve. Será um prazer encaminhar a sua pergunta, o seu comentário, o seu depoimento aqui para o presidente do INEP. Você nos acompanha pelo portal r7.com, pelas mídias sociais do Jornal da Record e logo mais pela Record News. Presidente, continuando ainda sobre a questão da pandemia, da relação da pandemia com o Enem, a expectativa é de que haja desistência da prova por conta dos alunos não terem conseguido fazer o devido acompanhamento ao longo desse ano? Pelo contrário, esse ano nós observamos um aumento na quantidade de inscritos. Ano passado nós tivemos 5 milhões e 100 mil pessoas inscritas e esse ano nós temos 5 milhões 783 mil inscritos. Então, um aumento de quase 700 mil pessoas em relação ao ano passado. Mais pessoas procuraram fazer a inscrição para o Enem. E a gente acredita que a quantidade de pessoas que faltam à prova fica em torno dos 23%, 24%, que é a média dos últimos anos. Cleisla? Olá, presidente, mais uma vez. A gente costuma dizer, né, presidente, que a pandemia ela tem uma questão democrática, muitas vezes, mas quando a gente fala de educação, a gente vê que realmente não é democrática, que 10% dos estudantes brasileiros, eles não têm acesso sequer à internet. Então, a pergunta é, presidente, será que a nota de corte, ela diminui com esse tratamento diferenciado que depende de muitas realidades, ou o senhor acredita que o nível do Enem deve continuar o mesmo nesse Enem pandêmico? A gente tem que lembrar que quase 3/4 das pessoas que vão fazer o Enem já concluíram o ensino médio em anos anteriores. Então, é de se esperar que a proficiência, o resultado da prova seja mais ou menos o mesmo dos outros anos. A gente vai poder saber disso em março, quando tivermos o resultado do Enem. Mas é importante que o Enem ele serve como porta de entrada para a faculdade, para os jovens brasileiros. E aí é importante, pior do que ter um Enem no meio da pandemia, seria não ter o Enem. Não dar ao jovem essa oportunidade de entrar na faculdade. E é isso que a gente está procurando assegurar, que ele consiga fazer o Enem. Celso? Presidente, o Enem será aplicado de duas maneiras no começo do ano que vem, né? Os exames serão dia 17 e 24 de janeiro, o escrito. E no dia 31 de janeiro e no dia 7 de fevereiro será aplicado pela primeira vez o que estamos chamando de laboratório, o Enem digital. A previsão é que até 2026 o MEC passe a realizar o Enem sempre de forma digital. Como é que será a escolha desses 100 mil alunos, ou pouco mais de 100 mil alunos,
que vão participar desse exame digital? Nós oferecemos 100 mil vagas, 96 mil jovens se inscreveram. Então, no ato de inscrição, o participante ele optava ou por fazer o impresso ou fazer o digital. E aí foi por ordem de chegada o preenchimento das vagas. Então, a gente não adotou nenhum critério para selecionar. Então, o jovem ele se inscreveu porque quis. Né? E são 96 mil pessoas, né? Distribuídos em 100 cidades em todos os estados do Brasil. Presidente, recapitulando, para atualizar o nosso internauta, nós estamos conversando com Alexandre Lopes, que é o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que é responsável pela formulação de políticas para a educação. Presidente, retomando ainda o tema da CLISLA, nós temos dados que indicam que 42 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Essas pessoas vivem em 17 milhões de domicílios sem qualquer chance de conexão. Ainda assim, o senhor acredita que o caminho não tem volta, o caminho do exame digital? E essa situação, ela cria dificuldades de competição para os estudantes? Veja, isso é uma forma até de ajudar a induzir que as escolas públicas no Brasil, elas implementem plataformas digitais para os seus alunos. Porque exatamente porque a gente está fazendo de forma gradual, ou seja, não é de um ano para o outro, mas até 2026 é que o exame será totalmente transformado no formato digital, é para dar tempo para as redes estaduais poderem ir trabalhando com os seus alunos esse treinamento nas plataformas digitais. E isso a gente faz, primeiro, para a gente poder evoluir com o nosso exame do Enem, para poder fazer uma prova melhor, fazer questões melhores, melhorar a qualidade da prova para o aluno, mas também levar essa cultura digital, né, levar para todos os jovens do Brasil. Né? Se a gente continuasse simplesmente no meio em papel, não haveria esse estímulo para as escolas também usarem as plataformas digitais. Além disso, com o novo SAEB, que a gente começa ano que vem, e que vai ter o Enem seriado, ano que vem nós vamos aplicar uma prova para todos os alunos do primeiro ano do ensino médio no Brasil inteiro, são 2.900.000 alunos, em meio digital, em tablets. Então, a gente também vai levar aos jovens esse treino, essa forma de fazer a prova digital, tanto pelo novo SAEB, quanto pelo Enem ao longo do tempo. Já adianto aqui, Cleisa, um minutinho antes da sua pergunta, a participação do Tiago Sena, que nos acompanha via Instagram. Ele faz uma pergunta muito prática. Ele pergunta: como vai ser a organização de vocês no dia do Enem? Ele está preocupado certamente com as medidas de prevenção ao coronavírus. E nós temos aqui um fã das lives JR, que é o Antony Lima. Muito obrigada, Antony, pela sua permanente audiência. Ele encaminha a seguinte pergunta: os gestores do INEP estão seguros quanto à realização do Enem durante a pandemia? Com o senhor a palavra, presidente. Sim, todo o cronograma do Enem está em dia, todas as etapas estão sendo cumpridas, sem susto. Estamos conseguindo realizar tudo que é necessário para aplicar o Enem com segurança em janeiro. Então, algumas medidas estão sendo tomadas em função da pandemia. Então, a gente vai disponibilizar álcool em gel para os participantes. O participante terá que fazer a prova com máscara. É importante dizer que ele pode levar mais de uma máscara, ele pode levar para poder trocar ao longo do dia, ao longo do exame. Então, ele pode levar máscaras sobressalentes, não há problema. A gente está aumentando o espaço entre os participantes. Então, ano passado, nós aplicamos a prova em 120 mil salas de aula. E serão 150 mil salas de aula. Né? Foram cerca de 10 mil escolas, locais de prova, e esse ano serão 14 mil locais de prova. Então, nós estamos buscando mais lugares para poder dispersar os alunos, separar os alunos mais, aumentar, fazer o distanciamento social entre eles, para garantir essa segurança. Então, serão menos alunos em sala de aula, com álcool gel, com máscara, reforçando as atividades de limpeza nos locais e higienização nos locais de prova, para garantir a segurança. Então, a gente vem pensando isso. O Enem é um processo que ele ocorre durante o ano inteiro. É um processo de preparação que dura um ano inteiro. Então, desse ano inteiro, a gente tem conversado, discutido medidas para poder dar essa segurança, conseguir fazer o exame e com segurança. Está previsto o controle de temperatura, presidente? Não, controle de temperatura não. Vai ter máscara, álcool gel, distanciamento social, marcações no chão e orientações. Além disso, a gente está fazendo a capacitação
São cerca de 500 a 600 mil pessoas que trabalham no dia do Enem. Só de aplicadores, fiscais de prova, são 400 mil pessoas. E todo ano nós capacitamos essas pessoas que vão estar lá no dia, lá, fazendo a aplicação do Enem. E esse treinamento está sendo feito por lives, por ensino à distância. Então, a gente está treinando também os nossos aplicadores com relação às medidas de segurança sanitária. Cleisla? Presidente, a pandemia, ela antecipou essa multiplataforma, inclusive o EAD, em mais ou menos uns 10 anos. E vocês, assim como nós, também tiveram que se adaptar. Eu vi que o INEP criou vários canais, inclusive o senhor respondendo a perguntas do senhor mesmo, de vários estudantes, uma coisa bonita de ver. Isso aproxima um pouco as pessoas, dá uma confiança, quer dizer, aproxima o INEP nessa situação tão difícil e indecisa, de insegurança para todos nós? Eu acho que sim. Como servidores públicos, a gente tem que estar sempre prontos e dispostos para conversar com a sociedade, a conversar com as pessoas, esclarecer o que a gente está fazendo. Eu acho que essa é uma obrigação nossa. E aí a gente tem procurado fazer isso da melhor forma, assim, e deixando sempre o INEP aberto. A gente tem também um diálogo muito bom com os secretários de educação, os secretários estaduais, secretários municipais, Conselho Nacional de Educação. Acho que é importante para o INEP sempre manter os canais abertos, sempre conversando com as pessoas. Celso? A novidade esse ano do Enem é a fotografia que o candidato vai receber na prova impressa e também na forma digital, não é isso, presidente? O INEP atendeu uma grande reclamação, um grande volume de reclamações, e estendeu até a meia-noite de ontem o prazo para os candidatos enviarem a foto para o exame do Enem. O senhor tem informação se houve um acréscimo significativo de estudantes beneficiados pela extensão desse prazo? Sim, cerca de 85% dos candidatos já tinham colocado a foto durante o período correto de inscrição. Faltavam cerca de 15%. E assim, houve não chegou a 100%, evidentemente, mas houve um acréscimo bem grande. É importante, quer dizer, esse ano, não colocar a foto não vai ser eliminatório. Isso a gente vai tornar eliminatório nos próximos exames. Esse ano a gente está testando o modelo, justamente para garantir a maior segurança, porque antes a gente tinha simplesmente a biometria digital. Então agora, além da biometria, a gente vai ter também a foto, que é mais um item de segurança para garantir que é a pessoa certa que está fazendo a prova. Então esse ano não será eliminatório, né? Ele vai ajudar a gente, essa foto ajuda a gente no processo de segurança. Mas nos próximos exames, sim, esse passará a ser eliminatório. Quem não colocar vai ser eliminado. Presidente... Agora, eu queria que o senhor esclarecesse se vai haver diferenciamento de questões com relação à prova escrita e à prova digital. As questões são diferentes, só que a gente consegue garantir que a prova tem o mesmo grau de dificuldade. Pela técnica da teoria da resposta ao item, mas de forma bem simples, é dizer, as provas são diferentes, com questões diferentes, mas têm o mesmo grau de complexidade, têm o mesmo grau de dificuldade. Então, a prova digital não vai ser nem mais fácil, nem mais difícil que a impressa. Ela vai ter o mesmo padrão de dificuldade. Então, o que vai garantir que quem faça a prova impressa ou faça a prova digital vai concorrer em igualdade de condições. Presidente, temos aqui a Ana Santos, que nos acompanha via Facebook, que pede que o senhor faça a gentileza de repetir as datas da prova. 17 e 24 de janeiro, o impresso, 31 de janeiro e 7 de fevereiro, o digital. Presidente, a gente tem assistido algumas instituições federais, por exemplo, a Universidade de Brasília, que abriu mão de realizar o vestibular, desta vez, e vai usar como exame de classificação exclusivamente o Enem. E aí a gente também assiste a UNB dizer o seguinte, que tem expectativa de retomada das aulas em fevereiro de 2021, mas para cumprir o calendário letivo do segundo semestre de 2020. Isso, aos nossos olhos de leigos, fica parecendo que vai haver uma bola de neve aí de atrasos em matéria de atendimento ao calendário universitário, o calendário também das escolas, né? Mas especificamente com relação às universidades, uma pessoa que presta o Enem tem expectativa de começar. O que o senhor diria quanto a essa questão
do esforço de reposição de aulas se estender pelo ano de 2021? Nós conversamos com os representantes, com a Andifes, que é representante das universidades, e com o CONIF, que representa os institutos federais, assim como as entidades que representam as instituições de ensino superior privadas, junto com os secretários estaduais, para a definição da data do Enem. Realmente, o ano letivo ele vai se estender para 2021, isso é verdade. Só que as notas do Enem, eles servem não apenas para acesso às universidades públicas, mas também para as instituições de ensino superior privadas. E o que há, assim, não existe há um descasamento dos cronogramas, de modo que tem faculdade que vai começar o ano letivo ali em janeiro, tem faculdade que vai começar em março, outras mais adiante. Então, essa data de janeiro foi a data foi a melhor data que nós encontramos para dar mais tempo para o jovem concluir o terceiro ano do ensino médio e sem comprometer o início das aulas daquelas instituições que vão começar ainda no primeiro semestre, no primeiro semestre. As universidades públicas, isso é importante, assim, o Enem está garantindo esse acesso. Então, o Enem ele vai ser utilizado pelas universidades públicas e pelas faculdades privadas, cada um ao seu tempo. O importante é que a gente fará a prova em janeiro, entrega o resultado em março, e aí começa os processos de seleção, tanto para as universidades públicas quanto para as privadas. O fato é muito importante a UNB utilizar o Enem, o que mostra que a importância e a confiabilidade que a UNB tem no Enem. Verdade. Presidente, só para concluir esse assunto, vira e mexe a gente ouve pais e educadores questionando, até com alguma racionalidade, o seguinte: por que é que não se cancela o ano educacional de 2020 e se começa uma vida nova, até para desembaralhar esse calendário? Isso é possível tecnicamente? Eu acho isso uma crueldade com os alunos, porque assim, a vida tem que seguir, a gente tem que fazer, vai prejudicar, vai atrasar um pouco, mas as pessoas têm a expectativa de concluir o ensino médio e entrar na faculdade. As pessoas perderem um ano de sua vida é muito difícil, eu acho muito cruel. O importante é que a gente consiga tentar superar essa dificuldade da pandemia, mesmo que com um pouco de atraso. O importante é a gente atrasa um pouco, vamos fazer algumas concessões em relação ao prazo, ao tempo, mas vamos fazer, vamos andar, né? Assim, as pessoas têm que entrar na faculdade, as pessoas têm que progredir de ano, a vida tem que continuar. É isso. Cleisla, concorda? É complicado e controverso, né? É controverso, muito complicado mesmo, mas aí muitas famílias se dividem, bem complexo. Presidente, a gente percebe que os estudantes eles têm dúvidas muito simples ainda e que muita coisa, embora vocês falem todos os dias, são as mesmas dúvidas. Por exemplo, um estudante perguntando para o senhor: e se acabar a energia? E se eu não tiver acesso à internet? Tem muita gente achando que vai fazer prova em casa. É bom a gente explicar de novo que não, né, presidente? Exatamente. O Enem digital, o modo de aplicação é muito parecido com o Enem impresso. O jovem vai até o local de prova. Ele não vai fazer a prova no seu computador ou na sua residência. Ele vai até um local de prova, um laboratório de informática, nós já selecionamos. Ele vai lá, vai ter o computador desse laboratório onde ele vai fazer a prova. Então, ele vai até o local, isso é importante. E lá a gente garante as condições de segurança de aplicação da prova, para que não haja nenhum desvio, enfim, que a prova ocorra normalmente. Só mais uma coisa, presidente. O rascunho, que foi outra pergunta que eles fizeram para o senhor numa dessas lives aí, que estão campeãs, né? Eles querem saber se vai poder ter rascunho da prova de matemática em mãos, aqueles que optarem pela prova digital. Sim, vai ter rascunho para os 2 dias de prova no Enem digital. E, além disso, na folha de rascunho, ele vai ter lá um gabarito que ele vai poder marcar as suas respostas e destacar e levar para casa. Então, ele vai entregar no final da prova o rascunho para o fiscal de prova e vai poder destacar o gabarito dele, onde ele anotou as respostas, para ele depois conferir o resultado em casa. Uma outra coisa importante é que esse ano a redação ainda será em papel. Então, no primeiro dia da prova do Enem digital, ele vai receber uma folha de redação com rascunho, enfim, onde ele fará a redação dele.
Então, esse ano a redação ainda será no papel e o restante da prova no computador, com folha de rascunho e um gabarito para ele poder anotar suas respostas. Celso, só um minutinho para esclarecer. Para ficar bem claro, presidente, defina o que é o rascunho na prova de matemática. É uma folha em branco. Ele vai poder fazer as suas contas, ele vai poder fazer as contas, enfim, com a caneta, e depois ele entrega. É igual a folha de rascunho do Enem impresso. Esse papel vai junto com a prova e é entregue. É entregue na hora. Perfeito. Entregue na hora para ele, ele faz, usa o rascunho, se quiser, se necessário, e depois ele devolve a folha ao final da prova. Perfeito. Celso. Presidente, os candidatos do Amazonas e do Acre farão a prova simultaneamente com o restante do Brasil? Sim, a prova é feita no mesmo horário em todo o Brasil. Começa às 1h da tarde e todo o Brasil. Só que, evidentemente, por conta do fuso, lá acaba sendo 1 hora antes. Mas, assim, é ao mesmo tempo, né? As provas começam e encerram no mesmo tempo no Brasil inteiro. Presidente, tem uma alternativa que os senhores estão estudando, que é o Enem seriado, e que depende da inscrição, da adesão das instituições. Como é que está esse caso específico do Enem seriado? O Enem seriado começa ano que vem. O Enem seriado, ele é o SAEB. O SAEB é uma avaliação da educação básica que a gente aplicou no passado, divulgamos o resultado recentemente, e cuja última aplicação prevista era para ano que vem. Ele é uma prova que ocorria a cada 2 anos e era avaliado o 2º, 5º, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Esse era o modelo do SAEB. Agora a gente vai fazer um novo SAEB. Então agora a gente vai fazer avaliações todos os anos, desde o 2º ano fundamental até o 3º ano do ensino médio. Todos os anos serão avaliados e não mais só os anos finais. Então, desde o 2º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, todos os alunos vão ser avaliados todos os anos. Esse é o novo SAEB. E a implementação começa pelo ensino médio, pelo 1º ano do ensino médio. E é o que nós chamamos de Enem seriado. Então, o que acontece? O jovem hoje, ele tem o Enem como uma forma de acesso ao ensino superior, que vai continuar, não muda. O Enem vai continuar acontecendo. Agora, a gente vai oferecer uma outra oportunidade para o jovem entrar no ensino superior, que é, usando as provas do 1º, do 2º e 3º ano do ensino médio, isso vira uma nota, e essa nota ele vai acessar outras vagas, mas ele vai poder usar essas notas para entrar direto na faculdade, até sem fazer o Enem, se ele quiser. Então, além do Enem tradicional, ele vai ter o Enem seriado, que é a prova do SAEB aplicada no ensino médio. E começa ano que vem com o 1º ano do ensino médio, e a gente vai aplicar para todos os alunos das escolas públicas e privadas. Presidente, privilegiando aqui, Cleisa, me deu um minutinho, a participação do nosso internauta, Marcílio Souza, via YouTube, faz uma pergunta novamente bem prática. Quem não conseguiu colocar a foto no portal do aluno, vai poder fazer a prova, presidente? Vai poder fazer a prova. Dessa vez vai? Vai, dessa vez vai. Amiga. Presidente, como é que ficou o censo da educação básica? A gente sabe que alguns critérios e datas também foram alterados. Como é que ficou o censo? Nós fizemos alguns ajustes no cronograma para permitir que as escolas preenchessem as informações do censo. Ele vai ser divulgado na data prevista. O que a gente fez foi ajustes no cronograma de preenchimento para garantir que as escolas, os gestores escolares, preenchessem as informações do censo. O censo, as informações são prestadas pelo sistema, né, o EducaCenso. Então, o gestor da escola entra no computador e manda os dados para a gente através do sistema. Então, não há interação, não há troca de papel, não há correio, é tudo via sistema. E a gente aumentou o prazo, que é para dar a chance de todos os gestores preencherem a informação. Também está dentro do cronograma, está correndo tudo bem com o censo, assim, não vai ter nenhum problema com o censo. Celso? Presidente, a gente sabe que o brasileiro é criativo, né? Eu pergunto como é que está a prevenção do INEP para evitar a chamada cola no exame do Enem, a vistoria de máscaras no exame escrito, né? ou até mesmo no digital. Há uma preocupação? Foi alguma promoção para evitar a cola? O participante, quando chegar, ele vai ter que... Ele mesmo tira, mostra e coloca de novo a máscara, mantendo a distância do fiscal de prova.
Então, vai haver essa vistoria da máscara na hora, assim, ele vai mostrar e tirar. E o restante dos procedimentos continuam os mesmos. O que a gente está oferecendo, vai colocar à disposição, é o álcool gel. Então, ele vai entregar o documento para o fiscal da prova, o fiscal de prova vai conferir, vai fazer a verificação da identidade da pessoa e vai usar o álcool gel para poder devolver o documento. Vai ter essa vistoria da máscara, o restante dos procedimentos ainda são os mesmos. Presidente, conversando um pouquinho sobre a qualidade da educação brasileira, que a todo tempo é criticada por diversos setores, sejam os setores empregadores, por exemplo, produtivos, que se queixam do despreparo, da mão de obra, etc., embora esse seja um tema bem específico. De toda forma, o INEP, a gente sabe que é o grande órgão formulador da política para a educação com vistas ao desenvolvimento do país. O senhor diria qual é a real situação da qualidade da educação brasileira? E como é que isso se mede, afinal? É através desse sistema que os senhores estão implantando? É um dos sistemas que futuramente dará um dado mais refinado, mais sofisticado? Como é que o senhor diria qual é a qualidade da educação hoje? O SAEB, ele vem, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele vem nesse sentido, de dar uma fotografia do estado da educação brasileira. As provas ocorriam a cada 2 anos e com o uso da avaliação mais o fluxo escolar, que é quantos alunos foram aprovados ou reprovados, a gente calcula o IDEB. E o IDEB passou a ser uma referência na educação com uma forma de perseguir uma melhoria no ensino brasileiro. Então, em 2007, foram fixadas metas da educação através do IDEB. E aí os estados e municípios, e a gente faz agora o cálculo IDEB por escola, a gente consegue, então, dar o desempenho de cada escola, vão olhando as suas metas e, ao longo do tempo, vendo se consegue melhorar ou não. A gente observa que há uma melhora na educação brasileira nas últimas décadas, só que a gente entende que precisa melhorar muito mais. Quando a gente faz esse mesmo tipo de avaliação, comparando com outros países, como, por exemplo, quando a gente faz com o PISA, quando a gente aplica o PISA, e é o INEP que aplica o PISA no Brasil, a gente observa que os alunos brasileiros estão muito aquém do seu potencial. As notas do Brasil estão entre as piores da América Latina e do mundo. Então, o Brasil, a gente tem que avançar muito mais na educação. Esse sistema de avaliação que nós estamos colocando, vamos implementar, o novo SAEB, é para ajudar a fazer isso. Porque aí a gente vai passar a conhecer, ano a ano, o que está acontecendo com cada aluno. Porque à medida que a gente vai levar a prova para todos os alunos, em todas as escolas, todos os anos, a gente vai poder dar essa informação para a família vai receber o boletim do seu aluno, sabendo exatamente o que ele aprendeu e podendo compará-lo com os outros alunos do Brasil inteiro, o professor, o diretor, todos eles vão ter essa informação. E essas informações que vêm da avaliação vão poder ser utilizadas para a melhoria da educação. Por exemplo, identificando capacitações específicas para os professores. Então, a gente vai poder saber o que o professor, determinado professor de determinada escola, em qualquer município, que tipo de capacitação, formação a gente pode dar para ele para melhorar. E vamos saber o resultado disso já nas provas dos anos seguintes. Então, programas de formação de professor, troca de experiências entre as escolas que estão produzindo um resultado melhor. Então, o novo SAEB ele vem para ajudar o professor, ajudar a família a melhorar a educação. E a gente precisa melhorar muito. Cleisla? Obrigada, Cris. Na verdade, a gente observa que o Brasil está com problema em matérias básicas, como matemática e português. Mas a pandemia também nos mostrou que o problema não é só conteúdo, ele vai além, ele vai na forma. O senhor não acredita que está no momento já de começar uma negociação para a democratização, por exemplo, da internet no Brasil, chegar em TV aberta, como já existe em outros países? Quer dizer, não seria um pouco mais justo, se é possível falar em justiça nesse momento? Eu acredito que sim. A gente tem que... O Celso colocou, o brasileiro é criativo, eu acho que a gente tem que usar a nossa criatividade, porque temos limitações orçamentárias, temos limitações financeiras, e temos que sim utilizar a nossa criatividade para poder chegar no jovem, né? Para poder melhorar essa educação. Eu acho que a pandemia mostrou que o meio digital, as televisões, os canais abertos,
a internet, são um meio importante para poder chegar no aluno. E agora a gente tem que explorar esse meio. Eu acredito que sim. Eu acho que com a internet, com o uso das redes de comunicação, os canais da imprensa, a gente pode sim trabalhar outras formas para melhorar a qualidade da educação. Celso, você tem uma sugestão para melhorar a qualidade da educação, meu amigo? Eu me preocupo o seguinte, a abrangência, né? A utilização de tecnologia. Como é que a gente vai implantar o Enem digital nos próximos anos no interior da Amazônia? Pois então, com relação ao Enem, o jovem vai até um local e vai fazer a prova no computador. Então, a gente vai, por isso que também de forma gradual. Então, à medida que existem programas do governo federal que ajudam a financiar a internet nas escolas, então, à medida que, não somente nas escolas, mas locais também de aplicação de provas, a gente vai levar a prova para o Brasil como um todo. Mas, assim, o Enem ele vai ter um local de prova. Agora, no Enem seriado é diferente. Nós vamos até a escola, nós vamos levar os equipamentos. Então, independente do aluno ter ou não ter computador na sua escola, nós vamos levar os tablets nas escolas para fazer a aplicação da prova. Mesmo que não tenha internet, porque ele faz a prova no tablet, depois o aplicador transmite os resultados quando ele for para um local que tenha internet. Então, a gente vai garantir que o jovem, mesmo no interior, ele possa fazer a prova em meio digital, ele comece a ter esse relacionamento, né, com plataformas digitais através do novo SAEB. E no novo Enem, ele vai ter um local de prova fazer a prova. O Celso lembra bem, essa é uma angústia de todos nós, quando a gente pensa no desafio dos senhores, né? O desafio da saúde nesse país, da educação, que é o país continental, fazer chegar tudo isso, a presença do Estado a essas populações distantes. E a gente observa, presidente, que alguns governos mudam a prioridade na educação. Houve um momento no Brasil em que a prioridade era a educação básica, era a inclusão, era colocar todas as crianças possíveis dentro da escola e depois a gente vê como é que a gente faz com a qualidade. E aí, com a alternância no poder, essas prioridades na educação também, às vezes, mudam um pouco. Eu tenho observado com muito carinho e com muita admiração a experiência do ProUni e do FIES. No caso, o ProUni é o Programa de Universidade para Todos, que distribui bolsas parciais integrais dentro de universidades particulares. E o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, que financia as mensalidades em instituições privadas. O ensino superior, ele foi impactado por esses dois programas? Como é que o senhor avalia o ProUni e o FIES? O ProUni e o FIES são programas do MEC, não são programas do INEP. Mas eles usam os resultados do Enem como forma de acesso. Mas eles são programas fundamentais. Assim, eu entendo que tanto o Enem, o SISU, o ProUni e o FIES foram muito importantes para a gente aumentar bastante a inclusão dos jovens no ensino superior, dar acesso aos jovens ao ensino superior. E tanto é que eles têm sido mantidos até então. Eu acho isso muito importante, porque nem em todos os lugares você tem uma universidade pública, nem em todos os lugares você tem uma instituição, um instituto federal, mas em vários deles você tem uma instituição de ensino superior privada. E aí você garantir aquele jovem que não tem renda, que ele consiga acessar essa faculdade nessas localidades, porque ele vai ter uma bolsa, é muito importante. O FIES e o ProUni são muito importantes para dar mais acesso ao jovem, principalmente de baixa renda, ao ensino superior. Eu lhe pergunto ainda, na condição de especialista em educação, o senhor acha que esse tipo de programa precisa ser ampliado, precisa aumentar o acesso? Isso seria focar no ensino superior ou muito pelo contrário, a distribuição da atenção pública no campo educacional está equânime, está equilibrada? Qual que é a sua avaliação como especialista em educação? Eu acho que existe uma meta no Plano Nacional de Educação com relação ao acesso ao ensino superior, e o ProUni e o FIES são muito importantes para isso. Então, eles têm que ser mantidos e, eventualmente, ampliados para garantir que se cumpra as metas do Plano Nacional, da Política Nacional de Educação e que a gente mantenha, né? Não somente atinja a meta, mas consiga permanecer, manter esse nível de ocupação do ensino superior. São atividades complementares. Eu acho que, do ponto de vista da educação básica, a gente tem que investir bastante para melhorar.
há uma grande evasão escolar na educação básica. Muitos jovens repetem, desistem, saem, abandonam a escola ao longo da educação básica. Então, a gente tem que dar muita atenção a esses jovens, a essas crianças, para garantir o mínimo de uma educação. A Constituição prevê que você dê uma educação básica de qualidade. Então, a gente tem que garantir que os jovens terminem, saiam aos 17 anos, pelo menos com a educação básica completa. E também precisamos investir no ensino superior, para garantir nosso desenvolvimento tecnológico, para garantir profissionais bem qualificados para as nossas indústrias, para as nossas empresas, para a saúde, novos professores. Então, você tem que investir em todos os campos, desde a educação infantil, que é muito importante. A gente tem um dado que a gente vai divulgar nas próximas semanas. 92% dos alunos que concluíram o ensino de medicina, eles tiveram educação infantil. Então, a educação infantil é muito importante, porque vai garantir toda uma educação de qualidade. Então, a educação infantil é muito importante. A educação básica é muito importante, a superior também. A gente tem que buscar trabalhar, só que se a gente trabalha com instrumentos diferentes. Né? Então, assim, no caso do ensino superior, em que a maior parte dos alunos estão em instituições privadas, é muito importante as bolsas parciais, integrais ou financiamento estudantil, para garantir que o jovem consiga ter acesso ao ensino superior. Presidente, então, nós estamos a 4 minutinhos aqui de concluir o nosso programa, um pouquinho menos. Eu vou pedir um ping-pong rápido aos meus colegas, com perguntas curtas e respostas curtas. Cleisla. Para terminar, então, presidente, eu queria saber, a gente fala muito do Enem porque é o mais robusto de todos, mas como ficam os outros concursos, tipo Revalida, Enseja e o CELPE-Brás? Também continua em execução no âmbito do INEP. Nós não faremos as provas esse ano por questões da pandemia. A gente só vai fazer o CELPE-Brás em dezembro, que é uma prova menor para 4.000 pessoas, que é a proficiência em português. Os outros exames nós deslocamos para o ano que vem por questões da pandemia. Então, o Enem continua em janeiro, Enseja nós faremos em abril a prova, o Revalida também em 6 de dezembro, a gente vai fazer o Revalida esse ano, mas tem o aspecto da pandemia, e está tudo ok, a gente vai fazer a prova em 6 de dezembro. Revalida começa esse ano que vem vamos fazer de novo. É isso. Celso? Obrigada. O INEP anuncia o resultado do exame no mesmo dia do exame? Não. O resultado do Enem ele será divulgado até o dia 29 de março. Presidente, para mais uma vez prestigiar a participação dos nossos internautas, a Altenísia Souza, via Instagram, pergunta sobre os estudantes com deficiência auditiva. O que os senhores vão fazer para atender esses jovens? No caso do Enem, ele vai poder fazer a videoprova em Libras, né? Que a gente só o Enem tem esse tipo de aplicação já há vários anos, continua. Ele tem a opção de pedir um intérprete em Libras também. Então, o participante surdo que queira fazer a prova, ele opta, ele faz essa escolha, ele pode optar por fazer uma videoprova em Libras, que ele faz no computador, ele pode pedir um intérprete, então ele vai para uma sala exclusiva, ele fica lá com uma pessoa que tira dúvidas em relação à prova. E esse ano tem uma importante novidade, que é o software ledor para os participantes cegos, que além da prova em braille, que a gente também faz, agora vai ter o software ledor também para o participante cego. Presidente, para encerrar, eu queria uma palavra do senhor para os professores, a profissão tão importante e tão desvalorizada. O que o senhor pensa, o que o INEP pensa para valorizar o professor daqui para frente? O professor é a peça-chave na educação. O professor está sempre dentro do INEP. Nós trabalhamos em parceria com os professores, através das nossas comissões que fazem as provas, as comissões que estabelecem, fazem os itens, tanto para a educação básica como para o ensino superior também, através do ENAD. Então, o professor, que ele veja o INEP como a sua casa. O INEP está aqui para ajudar o professor e a gente precisa do professor para fazer o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer, então, a participação do presidente do INEP, Alexandre Lopes. Muito obrigada, presidente, pelos esclarecimentos, pelos importantes esclarecimentos que o senhor prestou hoje aqui ao nosso público, aos nossos queridos internautas que vão aí enfrentar o Enem e também aos demais que acompanham o desenvolvimento da educação no país. Muito obrigada, Cleisla, minha colega. Obrigada, Cris. Foi um prazer. Celso, muito obrigada. Obrigado, Cris. Obrigado, presidente. Presidente, suas palavras finais em poucos segundos.
Obrigado, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e estou à disposição para qualquer outro momento voltar a conversar com vocês. Um abraço. Essa foi a Live JR. A gente conta com você daqui para frente nos nossos próximos bate-papos. Um abraço e até a próxima.